Fala, fala, investidores audaciosos! E nesse vídeo eu vou te apresentar 3 livros que vão te dar uma base para entender a utilidade e a importância que o Bitcoin tem para o papel monetário da sociedade, ou seja, o Bitcoin como dinheiro. Já agradeço desde o início de você estar assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e comentar. E, além disso, compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento da importância do Bitcoin e desse conteúdo que tem extrema relevância para a sociedade. Além disso, queria avisar a todos que eu mudei meu nome de usuário do Instagram para Gabriel Mais Cripto, para que de forma mais intuitiva o conteúdo fosse mais focado em criptomoedas e que para quem fosse novo já soubesse do que se tratasse. Além disso, fica mais fácil para falar e a pessoa entender. Então, também não se esqueça de se inscrever seguir no Instagram para Gabriel Mais Cripto para conteúdos diários, tiragem de dúvidas diárias lá no feed e nos stories. Mas vamos direto para o assunto. Bom, já sabemos que como o blockchain funciona, como o Bitcoin funciona, como funcionam as transações, como funciona toda a tecnologia e todo o sistema que existe por trás do Bitcoin, como ele funciona e como ele dá força ao Bitcoin. Mas muitas vezes a gente foca no Bitcoin como um ativo de especulação ou de investimento puramente para ganhar em reais. Isso não está errado, obviamente, caso a sua estratégia seja apenas essa, mas o Bitcoin ele é muito mais do que um ativo de pura especulação e investimento. Na verdade, o Bitcoin ele pode muito mesmo se tornar uma moeda, tanto mundial e até mesmo inicialmente em locais, como está acontecendo em El Salvador. E isso acontece por quê? Muitas vezes, características que o Bitcoin tem dentro dele permitem que ele seja um ativo de reserva de valor. E ativos de reserva de valor no mundo tenderam a se tornar moeda, como aconteceu com o ouro, que durou milhares de anos e atualmente não é mais utilizado puramente como moeda. Mas o Bitcoin ele vem para tentar revolucionar isso, porque diferentemente do ouro, o Bitcoin, além dele ser transportável globalmente, não existe um impedimento físico para a quantidade de Bitcoin que você pode transportar, enviar, ou um impedimento territorial de para onde você pode enviar o Bitcoin. O Bitcoin ele tem um papel de dinheiro, de envio de remessas de dinheiro, que podem ser muito utilizados como realmente moeda. E para entender esse passo de Bitcoin se tornar uma moeda, ou entender por que as características que o Bitcoin tem dentro da própria rede permitem que ele se torne uma moeda forte, como foi o ouro no passado, é preciso entender um pouco de história e tudo o que aconteceu durante esse passar do tempo. Então, o primeiro livro que eu queria indicar para você é um livro do Murray Rothbard, que é O que o governo fez com o nosso dinheiro. Aqui ele explica como os governos eles mudaram tanto os princípios do dinheiro para que fossem utilizados em benefício próprio do governo, como a criação de uma moeda inflacionária, como o controle total por bancos centrais dessa moeda. E tudo vem explicado dentro desse livro, como a quebra do padrão ouro, quem foram os responsáveis pela quebra do padrão ouro, que limitava o governo à impressão de moeda a partir do volume de ouro que existia
dentro do governo. E tudo isso vai sendo desenvolvido de forma histórica dentro do livro e bem explicativa. Já o segundo livro, ele tem mais a ver com Bitcoin, envolve mais a utilidade e a importância que o Bitcoin tem dentro da sociedade como uma moeda mesmo, que é o livro do autor Fernando Urich, um dos principais nomes e entusiastas do Bitcoin dentro do Brasil, que produziu um livro em 2014 chamado Bitcoin, a moeda na era digital. E nele explica exatamente isso, a importância do Bitcoin e a possibilidade do Bitcoin se tornar uma moeda extremamente forte dentro da sociedade. Além de explicar essa parte mais utilitária do Bitcoin, ele também entra em algumas tecnicalidades de como tudo funciona, como essa funcionalidade dentro do Bitcoin, dentro da rede do Bitcoin, possibilita o Bitcoin se tornar realmente uma moeda na era digital, exatamente como o subtítulo diz. Então, dessa forma, ele explica de forma bem didática até. E, por curiosidade, esse foi o primeiro livro sobre Bitcoin que eu já li na minha vida e que me fez mudar realmente a minha cabeça em relação a como o Bitcoin deve ser utilizado e qual é a importância do Bitcoin para o mundo, que até hoje ele marcou assim o momento em que eu não entendia o que era realmente o Bitcoin e o momento que eu comecei a entender como funcionava, qual a sua importância e para o que servia o Bitcoin. E o terceiro livro que eu queria indicar aqui é um livro mais denso, historicamente falando, e um livro bem mais explicativo. Porque aqui nesse livro, o autor é o Seyfedan Emmonus, que é um economista libanês. Se eu não tiver pronunciado o nome dele de forma correta, me perdoe porque o nome dele é um pouco difícil realmente de falar, que é Seyfedan Emmonus. Creio que seja assim. Então, passando para o nome do livro, né? O nome do livro é O Padrão Bitcoin. Esse livro, ele começa a partir do princípio primeiro de como existiu uma moeda. Como surge uma moeda. Toda a história que existe por trás da moeda que temos até hoje. Ele passa por padrões que existiram durante o mundo, passa por mudanças que existiram durante o mundo, como essas mudanças se deram, como o dinheiro impactou a sociedade durante esses períodos. E o livro ele é realmente bem denso dentro da sua produção. Além de explicar todas as questões de como o dinheiro ele é aceito dentro da sociedade, as características do dinheiro, ele também passa pelo ouro, de como tudo ocorreu, fala sobre o padrão ouro que existiu até 1971 nos Estados Unidos. Então, dessa forma, o autor ele apresenta de forma bem didática e bem sequencial, historicamente falando, como o dinheiro ele entra na sociedade. E para você que ficou até o final desse vídeo acompanhando todos os 3 livros, eu vou dar um livro bônus, que esse eu tenho fisicamente. Todos esses 3 anteriores eu tenho em Kindle ou em PDF, porque os 2 primeiros eles são disponibilizados no site Mises Brasil de forma gratuita, mas também tem na Amazon. Deixarei todos os links na descrição. E esse é o Blockchain Revolution. Está menos relacionado a como o dinheiro funciona, como o Bitcoin ele funciona, mas sim como a blockchain,
que foi implementada primeiramente dentro do Bitcoin, ela revoluciona a sociedade. E aqui ele apresenta várias características como confiança descentralizada, envios de remessas de dinheiro, criação de contratos dentro da própria blockchain. Então, essa parte é uma parte mais tecnológica por trás do Bitcoin. Caso você tenha interesse, esse é o livro, Blockchain Revolution. Então, dessa forma, a gente percebe que o Bitcoin ele tem se transformado como moeda, como ativo financeiro, como ativo de investimento. Dessa forma, ter esses conteúdos, eles são de extrema importância para você entender como o Bitcoin funciona e qual a importância financeira e monetária de realmente moeda, padrão de moeda dentro da sociedade como um todo. E entender como o padrão que existe atualmente não é benéfico para as pessoas é de extrema importância. E tudo está apresentado dentro desses 3 livros, e desse quarto, de forma à parte, não é apresentado. Mas dentro dos 3 livros indicados, são apresentados como o modelo atual ele funciona e como isso é prejudicial. E o Bitcoin, ele é uma solução e uma salvação para o sistema monetário atual. E esses 3 livros eu encaro como os 3 livros básicos para você entender o Bitcoin como além de um investimento. Porque entender a parte tecnológica é de extrema importância, mas entender todos os princípios que existem por trás para se investir em Bitcoin é mais importante ainda. Então, dessa forma, eu finalizo o vídeo e queria agradecer a você que acompanhou o vídeo até aqui. Não se esqueça de seguir no Instagram, Gabriel Mais Cripto, deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar caso você tenha gostado, e qualquer tipo de dúvida eu irei responder. Não se esqueça também de compartilhar e até a próxima.